Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Enilda, querida, gratidão por tuas palavras tão carinhosas. Queca, Marisa, querida, gratidão também por sua presença. Um beijo para toda a família, para a filhota linda. Nós estamos aqui recomeçando um encontro, nesse momento em que a gente vai escutar a voz da nossa alma, todos juntos, uma alma só. Vamos entrar nesse clima já, começando a escutar essa oração. Adriana, querida, também, Shabbat Shalom, gratidão. Rosmarie, Xará, querida. Shabbat Shalom, bem-vinda. Vocês estão me escutando? Eu vou pedir para alguém, por favor. Elaine, querida, que também não pode faltar. Bem-vinda, meu amor. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gratidão, Queca, que bom. Todos bem-vindos nessa família, que é uma única família, um único propósito. O coração está batendo junto, a vibração da vida, a vibração do amor, a vibração de querer se elevar para um outro lugar, fora desse mundo onde existe tanto caos. Que esse momento a gente possa abrir uma porta e entrar nesse lugar onde a vibração do querer estar junto, do querer ser levado por algo muito maior, por querer chegar próximo do Criador, chegar próximo da sua alma, escutar a sua intuição, escutar essa voz interna. Vamos escutar. Shema Israel, escuta Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é um. Amém, amém, amém. Eu vou dizer para vocês que a vida, né, a gente entra nos momentos como esse agora, e eles são um pouco o reflexo daquilo que é como se fosse o espelho. E eu vou dizer para vocês, eu não sei se vocês estão escutando aí, mas eu vou dizer para mim, são os desafios, né? Nós estamos no mês de Escorpião, e essa energia que é muito, como que eu vou dizer? Nossa, às vezes parece até que é meio que uns empurrões que a gente vai levando, né? E aí, na hora que você é empurrado para frente, aí vem uma outra coisa diferente. Então, é como se a gente estivesse assim, andando meio que entre socos. Não é fácil, é uma energia bem complicada, com toda essa força. E eu vou dizer para vocês, eu tenho aqui, próximo da minha casa, vizinhos, e um deles acabou de fazer a reforma na sua varanda, e ele já é conhecido aqui no bairro, porque a própria associação do bairro já moveu não sei quantas ações, porque eles decidem que eles querem fazer festa. E aí eles colocam as caixas de som lá na varanda, virada assim para a rua. Então, ou você está na festa, ou você está na festa, porque não existe escolha. E eu estou trazendo isso aqui para vocês, por quê? Porque esse é o nosso exercício. Nós estamos às vésperas de um portal 11/11/2023, e se a gente somar todos esses números de novo 11, então é como se a gente tivesse o trio do 11. E o que é esse número 11? Vamos aqui, olha, pode ser que a pessoa uma pessoa leiga, por isso que eu falo, vamos abrir os nossos olhos para as formas. Eu tive no congresso
falando sobre Feng Shui, e existe uma escola do Feng Shui que fala sobre as formas, porque as formas também traduzem para nós energias. E aí vamos pensar no número 11, que são duas vezes o número 1, né? Um pauzinho, que tem ali no topo mais um pauzinho, mas quer dizer, número 11 são antenas. Por que que o número 11 está ligado à intuição, está ligado aí além do espiritual, está ligado a uma revelação, é um número mestre. É um número mestre que está ligado a um ensinamento que ele se comunica com essa comunicação tão potente no mês de Escorpião. E essas antenas nos abrem para enxergar, para captar muita energia. Então, amanhã, nesse portal 1111, é um portal que vai trazer muita força. Nós ainda estamos em Escorpião, até o início da semana que vem. Escorpião fala sobre essas águas que estão fervendo, o fogo que está presente em Marte. E esse fogo que tem a força da guerra, então é como se tivesse aquela panela que está em ebulição, que vai começar a ferver a qualquer momento, ela está prestes a começar a soltar aquelas bolinhas. E nós estamos com essas antenas. E aí, de repente, aquele ruído em volta, igual que eu estou aqui agora, eu vou, assim, pedir a ajuda dos seres de luz e dos mestres para me guiarem hoje, porque é um ruído que está, de novo, espelhando aquilo que todos nós estamos vivenciando durante todos os outros dias e momentos da semana. Como conseguir manter o foco? E aqui, de novo, vamos voltar a colocar os nossos olhos lá para o céu. Shabbat Shalom para todos, muito, muito, muito bem-vindos. E meu principal objetivo hoje é aproveitar essa Shabbat, porque ela já é como se fosse um pacotão que já vem assim, bem embrulhado, com algo lá dentro que está em ebulição, praticamente começando a ferver. E aí, vamos voltar, olhando para o céu e mantendo o nosso foco. Amanhã, nesse momento do 11-11, que, de novo, o terceiro 11, quando a gente está falando sobre tudo ligado ao 3, porque aqui não tem como não falar numerologia. Então, eu falei para vocês, a forma das antenas. Agora, vamos falar um pouco da matemática. O 3 é o triângulo. O triângulo é a manifestação pai, mãe e filho. É a comunicação. É a perfeição da comunicação. Nós estamos aqui nesse momento de comunicação. No momento 11-11, do horário 11-11, vai existir lá no céu 2 planetas a 21 graus, que a gente não precisa, nesse momento, se preocupar, mas vai existir um alinhamento entre Marte e meu Deus, nós temos a tríade superior, Plutão, nós temos Netuno e nós temos o ruído, por isso que eu estou falando para vocês, é um grande desafio o ruído. Vamos lá olhar aqui. Pronto, já vi aqui nas minhas anotações. Sem óculos eu consegui enxergar, porque alguém sussurrou aqui. Nós vamos ter um alinhamento entre Marte e Urano. E quem é Urano? Eu falei para os céus, esse nosso olhar para os céus, quando a gente volta lá para a mitologia, Urano é o pai de Saturno. Urano é o rei dos céus. Urano é aquele que foi gerado por Gaia, pela Terra, e ela se torna
também a sua esposa. Então, Urano vinha à Terra e ele criava os seus filhos aqui na Terra, entre eles gigantes, cíclopes, seres que a gente acabou de passar por Noé, aqueles seres que a gente sabe que acabaram sendo eliminados pelo dilúvio. Vou só deixar esses assuntos aqui no ar. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Urano, que era esse Deus, mais um dos mais antigos dentro dessa escola de deuses, ou linhagem de deuses, ou família de deuses, e ele criava os filhos, no sentido de que ele gerava na Terra os seus filhos, mas ele fazia com que esses filhos ficassem no ventre da sua mãe, para que eles não roubassem a sua colocação e a sua posição. Até que, num momento, a mãe acaba convencendo um dos filhos para fazer com que Urano não pudesse mais fecundar a Terra. Histórias da mitologia, mas vamos trazer elas aqui para nós. Urano simboliza a Sefirá Chokhmah. Urano simboliza a sabedoria. Nada mais natural do que ele ser o pai de Saturno, o nosso grande professor. Mas o que isso tudo tem a ver com esse nosso portal 1111? Enquanto os planetas estão relacionados ao Tikkun individual, então, aqueles planetas Júpiter, Saturno, Vênus, os planetas que que já são conhecidos desde sempre, não são os planetas recém-descobertos pela ciência. Esses planetas estão relacionados, Plutão, Urano e Netuno, estão relacionados à tríade superior. Estão relacionados a uma dimensão ainda mais elevada. E eles estão relacionados ao Tikkun da coletividade. Então, olha quantas informações nós estamos recebendo nesse momento da Shabbat, em que a gente quer tirar o nosso olhar daquele ruído externo que nos atrapalha, que nos cega, que nos deixa zonzos, até que aquela hora que a gente não sabe bem o que faz, essas energias que vêm nos empurrando, mas todas essas influências, para aqueles que estão com o seu foco dirigido, para aqueles que estão com um trabalho que está sendo feito gradativamente, o que vai acontecer? Estes vão conseguir receber tudo isso e essa verdade que vai vir à tona, porque nós estamos falando aqui de Marte, que é o deus da guerra, mas o que Marte quer? Marte quer destruir o que não serve, a mentira, para liberar. Então, Marte busca uma verdade. Ele quer que cada pessoa encontre a sua falta, a sua pobreza, e, a partir daí, crie uma guerra para conseguir enfrentar. Escorpião, Mar Resvan. Vamos transformar em Ram Resvan. Quer dizer o quê? Usar da sua intuição, usar dessa panela de águas ferventes que a qualquer momento vai entrar em ebulição, mas ao invés de entrar em ebulição contra o outro, usa a tua sensibilidade. Escuta. Seja proativo. Se o ambiente que você está vibrando só negatividade, agressividade, padrões de guerra, sai, vai buscar a paz. Porque todas as energias, como elas agora estão muito intensas, e, de certa forma, tudo aquilo que é muito intenso e forte, potente,
pode causar um desequilíbrio se a gente inspira e se mantém no equilíbrio. A onda grande pode vir, e aqui a gente vai lembrar daquele grande sábio que falava, ele sobreviveu um naufrágio. Como? Porque quando vinha uma onda gigantesca, ele via que ele não ia conseguir nadar contra ela, ele respirava, mergulhava, quando ela passava, ele subia e ele respirava. Se ele tivesse sido levado por aquela onda de destruição, ele teria se afogado, teria engolido a água, teria perdido o fôlego, e é isso que a gente precisa agora. Nós estamos face a face com um portal nessa última Shabat da energia de Escorpião, Escorpião que faz a gente fazer a transfiguração de sair daquele animal que está andando nas sombras e se tornar aquela águia que voa no céu. Na aula dessa semana, eu coloquei um exemplo bastante ilustrativo e bem fácil da gente entender na prática. Afinal, nós estamos no mundo físico. É só aqui que a gente consegue alcançar a nossa evolução. Se a gente estivesse só lá no céu, aliás, para que existiria? Se fosse para estar todo mundo lá de uma vez, para que a gente ia vir aqui? Aqui é o lugar onde a gente tem a possibilidade do nosso crescimento. A força da Terra tem essa gravidade que puxa para o núcleo, que representa o nosso desejo de receber para si mesmo. Essa é a inteligência da Terra. Chupar. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma energia que nos coloca eretos. Se não existisse essas duas energias, a natureza é mais que perfeita. Se não existisse o equilíbrio entre essas duas energias, a gente não ia conseguir estar em pé. A gente ou iria sair voando, ou a gente ia estar pregados no chão. A força da gravidade, a gente viu já os astronautas andando, eles estão meio que soltos. Lá é uma questão diferente. Aqui na Terra, a gente está andando sobre o chão. Eu também sempre falo isso, é como se a gente estivesse já andando no céu. Aqui ninguém está enterrado. Nós estamos na Terra, mas nós somos seres divinos e nós estamos pisando no chão. O que nós temos que fazer? Shabbat Shalom para todos, muito, muito bem-vindos. Por favor, eu vou pedir para quem depois estiver aqui participando, assistindo, mesmo que assista depois, que coloque aqui no chat de que lugar que está fazendo a sua presença de luz acontecer nessa Shabbat. E agora eu volto aqui, deixe seus likes, eu agradeço, esse sim é o meu presente, o maior e o melhor de todos. E o que nós temos que aprender no meio de todas essas variáveis? A lição que as vidas de Sara, Sara Imeno, nossa mãe, Sara, assim como todas as mães, Abraão, patriarca, Avram Ravino, Abraão, nosso pai, qual é o aprendizado que cada um de nós vai ter nesse momento? O que fazer nesse momento? Portal 1111, antenas, número 3 do equilíbrio, o número 2. Agora a gente volta para Vidas de Sara e vamos unir o número 2. Porque o 11 também é 2. O 11 é um número mestre, mas ele também é 2. E o 2 fala de um relacionamento. O 2 fala de uma troca, de algo que liga dois seres. Quando a gente pensa na palavra Hebron, que é o local aonde essa porção, parte dele se passa nesse local sagrado, em Hebron, porque Abraão vai comprar uma caverna, um local onde ele sabe que é a porta do paraíso, e essa caverna,
Caverna dos Duplos, aqui o número 2. É um local que, quando a gente vai para Israel, se chama Marpelá. Existe uma construção feita sobre essas cavernas, e lá estão, a gente pode encontrar a morada eterna de Abrão e Sara, de Isaac e Rebeca, de Jacó e Leia. E, além disso, também essa caverna do paraíso. E aqui, agora, eu estou aqui me lembrando que vale falar de Avram Azulay, foi Hilulá dele essa semana, então, que a luz dessa alma que falava sobre imortalidade, que ela possa também estar conosco, porque essa Shabat fala de imortalidade, fala sobre alma gêmea, fala sobre esse relacionamento desses duplos. E aqui, eu vou tentar mesclar as vidas de Sara numa porção, aonde só temos a descrição de eventos após a sua morte. No primeiro versículo, ali está falando que Sara faleceu com 127 anos. Eu vou voltar para Avram Azulay, como é importante falar sobre isso. Nessa caverna, nessa construção que nós sempre visitamos quando vamos a Israel, que fica em Hebron, hoje é território palestino, parte dela está dividido, nosso mundo físico, né? As loucuras do mundo físico. A divisão, aqui é meu, aí é seu. Um local mais do que santo, mais do que santo. E a história diz que um sultão, quando conquistou aquela área e chegou naquele local, ele viu a entrada da caverna, uma caverna escura, né? Hoje existe uma marcação, como se ela tivesse fechada, mas a caverna está ali embaixo. E quando ele foi olhar, porque ele teve curiosidade, ele também queria olhar e entrar no paraíso. Só que a espada dele, que era uma espada cravejada de pedras e tinha muito, muito valor, então ele pede para que os soldados começassem a entrar para buscar a espada de volta. E o fato é que eles morreram. Nenhum entrava e conseguia sair vivo dessa caverna. E então um dos seus conselheiros fala: chama então um líder do povo judeu, porque mande ele lá buscar a espada. E quem era o líder naquele momento era Avram Azulay, e ele morava em Hebron, e ele desce e ele vai até o paraíso, encontra Adão e Eva, pega a espada, e ele volta. E ele lá, quando estava com Abrão e Eva, eles falam para ele que dali a algumas semanas ele vai voltar a encontrar os seus pais. É uma história muito, muito linda. E ele volta com a espada, entrega a espada para o sultão. Mas talvez o mundo da separação, esse nosso mundo aqui tão contaminado com pensamentos tão, nossa, envenenados. Talvez alguém aqui vai dizer: isso é história do povo hebreu para dizer que ele é melhor. O que eu quero dizer? Por que Abraão conseguiu ir e voltar? Porque esse é o exemplo daquilo que constrói a nossa realidade, daquilo que constrói o nosso ser. É a nossa consciência. Ele era uma alma iluminada. Existe uma espada giratória na entrada do paraíso. Não é simplesmente eu quero entrar. Não é simplesmente eu sou perfeito, eu tenho posses, então eu vou. Nós estamos falando do paraíso, nós estamos falando da consciência de Biná. Cada um aqui está construindo, semana após semana, a sua consciência para entrar, sim, no paraíso. O paraíso é um lugar que está aqui, dentro de cada um de nós. Hebron.
A palavra Hebron, ela também liga, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido dessa amizade, dessa ligação, quando a gente olha só para as letras, mas ao mesmo tempo a palavra Hebron, ele está ligado a uma destruição, a uma separação pela desunião. Então, um lugar aonde eu posso ter a vibração, no mundo da dualidade, um lugar onde eu posso ter a vibração da amizade, dessa relação do duplo que forma essa alma gêmea e encontra o paraíso, ou eu vou ter essa relação do duplo que se opõe, que se vê como diferente, portanto, se vê como inimigo, ou o duplo que, por esse desejo de receber para si mesmo, encontra uma forma de tiranizar o outro, se ele está numa posição de força superior, e a partir daí ele começa a sugar daquele que parece ser mais fraco, para ele receber tudo que ele pode receber e pouco importa aonde tudo isso vai acabar. O fato é, gente, que o tempo da misericórdia está acabando. Quem sabe todas essas guerras e todos esses conflitos que estão aparecendo para mostrar para cada um de nós que agora é hora de abrir os olhos. Então, de certa forma, olha, sem palavras para descrever a crueldade, e eu não quero ser a poliana que vai fechar os olhos e vai dizer que isso não está, isso está acontecendo, e isso é muito, muito, muito triste. Mas eu vou direcionar o meu pensamento para olhar também para um movimento que está acontecendo no planeta de pessoas que estão se unindo pela paz. Na guerra não tem ganhador ou perdedor. Na guerra tem muita tristeza. Mas se eu aqui tenho condição de estar me colocando novamente como um canal que vou vibrar e vou expandir do meu coração a força da paz e do amor, isso é o mínimo que eu posso fazer, essa é a minha responsabilidade. Eu quero estar nesse par, eu quero estar nessa dupla, mas que dupla? As vidas de Sara. Por que não é a vida de Sara? Por que as vidas, por acaso ela viveu 2, 3 vezes? Que história é essa? O fato é que Sara e Abraão conseguiram enxergar e ver que aquilo que a gente constrói aqui no nosso planeta faz uma ligação direta com aquilo que está presente na dimensão espiritual. É uma alimentação que vem e vai. É uma alimentação que um está trazendo o balanço para o outro. Agora, se eu deixar o meu olhar somente para baixo, aí eu só vou ver aquela força que suga o ser para o centro da Terra. E aí eu vou estar estatelado, grudado no chão, não vou conseguir alçar voo de águia nenhum. Imagina, eu vou continuar sendo esse escorpião e vou ficar manifestando e colocando uma porção de veneno na Terra. Agora, o que nós queremos? Shabat. Eu quero santificar a Terra. Eu quero sim voar. Eu quero ser, sim, essa águia que consegue enxergar, assim como Abrão e Sara, que eu tenho que construir um recipiente sagrado. E como eu faço isso? Saindo um pouco do eu, entregando a minha energia do eu para o outro. Não ser o último vagão do trem. Eu recebi, eu pego um pouco e faço caminhar. Segue. É simples assim. É simples assim. Esse é o segredo de conseguir viver em 2 dimensões. E mais do que tudo, Abrão e Sara tinham 100% de certeza na força do Criador, na presença da luz, em absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Quantos desafios esse casal passou? Quantas situações esse casal passou? E em momento nenhum eles tiveram dúvida de que a luz está por trás de tudo. Até quando
a situação, a ocasião da Akedah de Isaac, Abrão, como é que pode um pai? A gente, com essa nossa mente lógica, que esquece que o mundo é maior do que o que a gente acha do certo e do errado, se acha no direito de julgar, o que deve ter sido para esse pai andar com seu filho durante 3 dias para levar o filho ser sacrificado por ele mesmo, uma pessoa igual a Abraão. Depois de tudo que ele fez, ele poderia ter questionado o Criador. Para mim, você está pedindo isso? Não podia ser para outra pessoa. E aqui está me lembrando, mais uma vez, de novo, olha como é que é. O Zohar dessa porção é espetacular, e ele começa falando sobre Jonas. Jonas, que também não queria assumir a sua responsabilidade, a sua missão, ele fugiu. Ele fugiu, como nós. Está muito difícil e a gente pensa, ai, não é para mim, eu não vou dar conta. Abraão deu conta. E nós podemos nos conectar com ele, nos conectar com Sara e dar conta de, sim, expandir o nosso coração e o nosso ser para conseguir chegar nesse lugar que se chama paraíso, mas um paraíso imutável, Terra Santa. Entrar nessa discussão da Terra Santa. A Terra Santa é uma terra que é santa porque foi santificada. O templo sagrado foi colocado naquele local para santificar ainda mais e trazer aquela energia para se apresentar em volta do planeta. Cada um de nós vai fazer isso no seu coração. E aí vamos ver como é que está vibrando. De novo, cada um é o mestre da sua consciência, do seu olhar, dos seus braços, das suas mãos. Ai, eu perdi o controle, pessoal. Agora é a hora que o estresse, que a impaciência, que a agressividade está bombando, porque é muita luz, é muita pressão. Agora nós estamos aqui na Shabbat, recebendo essa energia da mãezinha, das mãezinhas, que a gente fala mãezinhas carinhosas, mas o dar à luz da mãe, eu penso que Sara, aqui, Sara, Shin Resh Rei, Sara nos dá a luz da misericórdia em muitos sentidos, que essa luz da misericórdia nessa Shabat tão importante, que ela possa realmente estar inscrita nas paredes do nosso coração, porque através da força da misericórdia, nós conseguimos fazer cura, porque a gente consegue entrar dentro de nós, ver a nossa escuridão, ver a nossa mesquinharia, ver a nossa inveja, e a partir daí, a gente começa a seguir um novo padrão. E isso é o processo de cura. Essa é a porção. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Assumir essa responsabilidade. Não adiantou Jonas querer, até dentro da baleia, dentro da barriga do peixe, ele ficou. Não adianta fugir. Alguém acha que pode fugir da luz de Deus, do Criador? Ou de você mesmo? Até que de nós mesmos, infelizmente, a gente consegue, né? Fazer uma anestesia mental, mas com os ensinamentos dos nossos sábios, com os ensinamentos da Cabala, com essas conexões potentes que a gente abre os olhos e entende que os planetas estão aí, mas estão aqui para nos auxiliar a seguir por esses caminhos que parecem ser e são muito desafiadores, mas tendo o segredo da construção desse recipiente, que é o nosso patrimônio divino, a gente segue longe. Combinado? Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vamos fazer aqui a nossa meditação.
Tá aqui os meus papéis, nós vamos deixar eles ali. Sarai Menon, essa Shabat é a Shabat da imortalidade, a Shabat do amor também. Nessa porção, Isaac encontra a Rebeca, aquela missão impossível de Elazar de encontrar a esposa, aquela que iria ser a continuação de Sara, mais uma mãe. Ela também vai passar por desafios grandes, nós vamos ver isso na semana que vem. E nós não estamos de férias. Essa é a verdade. Nós não estamos de férias, então nós não podemos desperdiçar o tempo da misericórdia que ainda resta para nós. Vamos manifestar a certeza de que aqueles que estão conectados com a luz vão conseguir olhar para tudo de cima, porque não estão grudados no chão. E que assim seja. Amém. Vamos lá. Nessa última Shabat, para conexão com a imortalidade, eu trouxe aqui essa drusa de ametista com essas calcitas raio estelar. Ela é muito poderosa. Esse cristal está ativado com a força da prosperidade. Prosperidade é a situação em que não existem bloqueios, a inexistência de bloqueios, porque tudo flui. A chave da prosperidade é entender esse conceito desses duplos, dessas almas gêmeas que somos nós. A gente acaba sempre levando para a nossa cara metade, mas são duplos inseparáveis. Cada um de nós é a nossa alma, cada um de nós e o Criador, cada um de nós e a sua alma gêmea, que a gente possa realmente... A calcita raio estelar, ela, dentro do poder, ela tá aliada ao poder da ametista, que faz essa transfiguração, ela ajuda na transmutação, a cor, a forma, você vê que ela está indo para todas as direções, e a calcita raio estelar, que é essa formação feita pela natureza, é como se ela desse um direcionamento, é como se ela apontasse para um objetivo, então ela potencializa, então o transfigurar de forma física, que cada um de nós possa encontrar a sua verdadeira missão, o descobrir, o redescobrir o nome da minha alma, se a Rosmarie ainda estiver aqui, ela também é Sara. Isso ajuda tremendamente a criar um conduíte para receber mais essa potência, traz também mais responsabilidade. Hoje eu digo para vocês que quando eu consegui fazer essa redescoberta, então é descobrir, então é tirar a cobertura. Quando eu tirei essa cobertura, eu ganhei mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu ganhei mais plenitude, porque eu não deixei as coisas acontecerem sozinhas. Esse é o momento que pede ação para cada um de nós, porque se a gente não agir, toda essa turbulência, ela se instala dentro do nosso ser, e aí vem depressão, ansiedade, medo. Nós não precisamos nada disso quando a gente acredita no potencial divino que está dentro de todos nós. Não tem o escolhido, tem o auto-escolhido. Aqui é se auto-escolher. Eu me coloco à disposição, eu desejo me colocar à disposição ou... Ai, não sei. Veja como você vai se posicionar. Veja como você vai se posicionar. Maravilha. Gratidão, queridas. Opa, Carmen está em Fortaleza, viajando com as netas, querida. Que a força do amor esteja presente
e todo o equilíbrio nesse lugar maravilhoso que você está agora. Shabbat Shalom para todos aí, Shabbat Shalom para todos vocês. É realmente um presente mais que divino, das mães divinas, poder ter a presença de vocês. Vamos lá para as nossas bênçãos, e a gente vai seguir aqui, acendendo o incenso. Ó, a música continua, mas eu fiquei um bom tempo sem escutar. Graças a Deus. Acho que alguém colocou aqui no meu ouvido uma cerinha, sabe? Um tampãozinho para eu escutar lá dentro e manter meu foco. Agora eu vou voltar. Então, nós estamos aqui com o nosso incenso. Em seguida, vamos acender aqui as nossas velas. Primeiro a vela da direita. Em seguida, a vela da esquerda. Vamos colocar o nosso olhar na chama da vela. Olha que linda. E vamos fechar os nossos olhos. Inspirar e expirar, e vamos falar a bênção. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Que a luz da Shabbat esteja ao redor da terra, em todos os lares, em todas as famílias, em todos os corações. Que nessa Shabbat, que traz o nome de Sarai Meno, possa fazer aflorar do nosso coração a energia de Hesed, traduzido como misericórdia, compartilhar, trazido como algo que é a colaboração, o colaborar, o doar sem esperar nada em troca, o olhar e perceber a luz brilhando em todos os momentos, entendendo que qualquer desafio é a força da luz querendo penetrar dentro do seu ser, e só depende de você preparar esse recipiente. Se a luz é muito intensa, compartilhe no momento em que você sente a tensão, para fazer com que ela flua através de você e não fique retida. O desejo de receber para si mesmo acaba tomando a frente na nossa lógica, mas vamos inspirar e expirar, e eu vou trazer aqui para vocês. Nós vamos falar juntos 3 vezes. Quero deixar as letras aqui para vocês. Vamos continuar na nossa meditação. Quem quiser pode abrir os olhos só para ver o nome de Sarai Meno, para que ela possa, vamos convidar a sua presença que transborda o amor, para que todas as mães divinas, através dela, possam estar dentro de uma tenda, a tenda de Sara, essa tenda que é o nosso coração. Podemos imaginar que o nosso coração é a tenda de Sara, um local onde a vela nunca se apagava, a vela permanecia sempre acesa.
E essa presença de Hesed, essa luz, essa força, que ela possa estar viva dentro do nosso coração, dentro dessa inspiração. Vamos convidar a nossa matriarca, podemos convidar todas as mães para estarem reunidas em volta dessa vela que está acesa dentro do nosso coração, e todas elas também numa roda, em volta desse fogo, fogo da letra Shin, essa fogueira, todas juntas, unidas, de mãos dadas, todas elas sorrindo entre si, essa inteligência do feminino, mas um feminino que quer receber para compartilhar, para trazer a luz, para dar a luz através da força do seu coração. Aqui independe você ser do sexo feminino ou masculino, todos nós queremos ter essa presença no nosso coração, a presença da generosidade, esse olhar de uma mãe em que o filho pode cair, em que o filho pode errar, em que o filho pode ser teimoso, mas de qualquer forma o amor está sempre presente, o abraço está sempre presente, essa compreensão que traz sempre o entendimento e faz com que todas as guerras se acabem, todas as guerras deixem de fazer sentido. A única situação que faz sentido é o fogo do amor. Não o fogo da paixão, mas o fogo do amor. Essa vontade dessa união, desse duplo que une o mundo físico com o mundo espiritual. Assim nos ensinou matriarca Sara e Abrão patriarca, Sarai Meno e Avram Ravina. E que assim seja, amém. Vamos falar 3 vezes as letras. Podemos imaginar até que do centro do universo uma luz intensa, forte, brilhante, vai transpassar as letras. Shin, Resh, Rei. Elas estão aqui no topo da nossa cabeça, Shin, Resh, Rei, vibrando, e elas vão entrar sobre o nosso coronário, no topo da nossa cabeça, e ela vai escaneando o nosso corpo. Eu vou conduzir vocês para que a força da misericórdia faça parte do nosso DNA espiritual. Shin, Resh, Rei. Shin, Resh, Rei. Shin, Resh, Rei. Inspirando e expirando. Shin, Resh, Rei. 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 Shin, Resh, Shin, Resh. Gratidão a todas as mães, nossas mães, que já dentro da nossa família desempenharam um papel tão importante, trouxeram à luz. Vamos reverenciar e honrar todas elas, que todas elas possam também ser alimentadas pela força da misericórdia e que cada um de nós aqui, representando cada uma delas, que possamos ser esses seres iluminados que compartilham o amor, que transformam, que trazem uma cura, que vem geração após geração. E agora, no nosso poder, nas nossas mãos, vamos agora falar o mantra de cura 3 vezes, emanando cura para aqueles que estão em hospitais, cura física, emanando cura para aqueles que estão passando por situações de desequilíbrio psicológico, compartilhando a força da luz e da cura
com aqueles que precisam da cura do coração, a cura da mente, para aqueles que hoje pediram para mim pedido de oração nesse momento. Vocês estão aqui sendo representados no meu coração e todos nós unidos vamos dirigir oração para todos que vierem aqui no nosso olhar e também compartilhando com aqueles que o nosso coração puder alcançar diante dessa força que estamos canalizando agora. Meolahamu Sheme Haha Meolahamu Sheme Haha Meolahamu Sheme Haha. Vamos agora fazer a oração do Ana Bicoa, juntamente com o Tikkun HaNefesh. Quem quiser pode abrir os olhos e pode também verbalizar comigo essa oração tão curativa. Chesed. Ana bekoa gedulat yeminecha tatir tzerura. Aleph bet gimel yutav tzadik ahavat chinam. O amor incondicional manifestado por Sarah Imeno e Avram Ravino, que ele possa estar presente sempre, essa inteligência, frequência no nosso coração, viva e pulsando a cada batida. Gevura kabel hinata mechatza kavenu tachareinu nora kuf reshain sintet nun kra satan, anulando a força do oponente, a força do egoísmo, o desejo de receber para si mesmo. Tiferet nahagi bordo shei yehudecha kevavat shomrei nun gimel dalet yud kafshin, abrindo 57 canais de prosperidade, Yud Kafshin fazendo autotransmutação, autotransformação, e aqui podemos visualizar o Tikkun HaNefesh colocando a mão direita sobre o topo da nossa cabeça e as letras Dalet Nun, limpando e energizando Sefirah Keter, Dalet Nun, Sefirah Chokhmah, Dalet Nun, Sefirah Binah, Dalet Nun. Sintam o calor das suas mãos, Dalet Nun. Os nossos olhos, Dalet Nun. Os nossos ouvidos, Dalet Nun. As narinas, Dalet Nun. A nossa boca, Dalet Nun. O braço direito, Sefirah Chesed, Dalet Nun. Sefirah Gevurah, o braço esquerdo, Dalet Nun. Descendo pela garganta, Sefirah Tiferet, Dalet Nun. As mãos que curam, Dalet Nun. Os pulmões, Dalet Nun, a parte interna dos nossos órgãos, do nosso tronco, Dalet Nun, estômago, fígado, baço, pâncreas, Dalet Nun, os nossos intestinos, Dalet Nun, os nossos rins, Dalet Nun, útero, próstata, Dalet Nun. Descendo pela perna direita, Sefirah Netzach, Dalet Nun. Sefirah Hod, Dalet Nun. Nos genitais, visualizamos aqui uma Magen David. Todos os patriarcas e matriarcas, essa carruagem que está em movimento sem parar, trazendo o fluxo do sustento e da prosperidade, a sustentabilidade, esse encontro da vida que pulsa e cada vez pulsa mais próxima da sua missão divina. Dalet Nun.
Dalet Nun. Nossos pés Malchut, Dalet Nun, Dalet Nun, Dalet Nun. Netzach, Barhen, Taharen, Dahamei, Tzidkaterra, Tamit Gomlen, Betet, Resh, Tzadik, Tapimel, obtendo a vitória através da perseverança. Hod, Hassim, Kadosh, Berov, Tuvchanahel, Adaterra, Retkuf, Betet, Nun, Ein, escutando a voz da nossa alma, nossa intuição. Yesod, Yahid, Gehelium, Hapene, Zohei, Kedushatecha, Yud, Gimelamed, Peizain, Kuf, anulando a guerra do Armagedon, a luz que vence as sombras. Malchut, Shabbateinu, Kabel, Ushmat, Tzakateinu, Yodea, Talumot, Shinkuvav, Tzadek, Yud, Taf, manifestando aqui no mundo físico toda a sabedoria espiritual. Gratidão a todos os mestres da Kabbalah, Sarai Meno, Avram Ravino, e hoje, em especial, Rabi Shimon Bar Yochai e Avram Azulay. A última frase em silêncio, Baruch. Amém, amém, amém. Sejam, então, bem-vindos nessa Shabbat iluminada. Para finalizar e selar o nosso encontro, eu vou ler para vocês o Salmo 98, que é um salmo que uma das histórias que faz parte do Zohar dessa semana conta histórias que parecem fábulas impossíveis, mas que trazem para nós um significado tremendo. Só rapidamente, em uma dessas épocas, o povo hebreu acabou perdendo uma das batalhas e o povo que o conquistou acabou levando com ele a Arca da Aliança, e esse povo tinha 5 capitais, e a Arca da Aliança, que era colocada como um prêmio, foi colocada dentro do templo desse povo que o conquistou, e esse povo que o conquistou, no dia seguinte, o templo que tinha a Arca da Aliança dentro dele estava completamente destruído. E aí esses pegaram essa arca, transportaram para outra capital, transformaram para outra capital, porque isso aconteceu nas 5 capitais, uma delas era Gaza. E o que acontece? Eles viram que realmente não importava para onde eles iam, para onde eles transportavam a arca, os templos acabavam sempre destruídos e coisas aconteciam, e eles decidiram que eles queriam devolver, então, a arca para o povo hebreu, e aí 2 vacas foram levar 2 bezerrinhos que haviam sido capturados, foram puxando essa arca, e vamos lembrar aqui o peso da arca, como as histórias são lindas, e se fala que eles iriam reconhecer suas mães, quer dizer, o bezerro que quer mamar da mãe, olha que bonito, até a história da mãe está aqui, iria levar a arca de volta para o local onde estava o povo hebreu. E essas vacas chegaram, que elas vinham assim na montanha, e elas vinham cantando o Salmo número 98. É o símbolo da vitória, de novo, é a nossa consciência. Então, eu vou hoje ler o Salmo 98 para que ele simbolize também essa vitória, alcançar a imortalidade, a nossa cura, através da nossa consciência, cada um de nós sendo o seu próprio Messias. Então, vamos lá. Salmo 98. Entoai para o Eterno uma nova canção, pois maravilhosos são seus feitos. Sua destra, seu braço santo, lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade, sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação do nosso Deus. Que toda a terra aclame o Eterno. Prorrompa em cânticos, se expanda em júbilo e entoe músicas. Com a harpa e com vozes harmoniosas, apresentai salmos ao Eterno.
com trombetas e ao som do chofar, aclamai ao Rei Eterno. Brame em louvor o mar em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios, e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno, que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Shabbat Shalom para todos vocês, que amanhã, no momento 11:11, cada um de nós possa se unir a essa frequência. Eu sugiro até começar a meditação um pouco antes e continuar um pouquinho depois, mentalizando a força da Terra, mentalizando o nosso planeta sendo envolvido por essa luz rosa, uma luz brilhante. A gente pode primeiro imaginar uma luz branca brilhante envolvendo a Terra, e em seguida essa luz sendo transformada numa luz rosa, que é a luz do amor. E que a gente possa, sim, ser esses canais que querem trazer o shalom da união, o shalom do errado, que é um. Shabbat Shalom para todos. Vamos colocar aqui a nossa música. Vamos lá. Shabbat Shalom. Eu vou adorar as mensagens de vocês. Eu vou adorar se vocês forem também lá no Instagram, deixarem também seus comentários. Vamos ver se é essa aqui. Cadê? Aqui. Ah, pronto. Vamos ver. Aí! Shabbat Shalom. Olha o privilégio de estar vivo aqui e agora. Ele é Asher, ele é Asher. Oh, 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 oh. Ele é Asher, ele é Asher. Oh, 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 eu sou o que eu sou. A xereia. Eu serei o que eu serei. O momento de ser, o momento de ser é exatamente agora. Não é ontem, não é depois, é agora. Não pense, ou melhor, pense que você é muito poderoso. Porque se você não fosse, você não estaria vivo agora, recebendo todos esses ensinamentos que durante muito tempo ficaram ocultos para pessoas comuns como eu, como você. Nós não somos comuns, nós somos naturalmente sagrados, naturalmente criadores, naturalmente seres de luz. Vamos juntos, gente, vamos nos imaginar amanhã, todos de mãos dadas, vibrando em volta do nosso planeta, fazendo a meditação e unidos, toda a força que o nosso coração, a imagem do nosso Pai, esse potencial que é manifestado através do seu desejo.
É simples assim. É simples assim. A força dos milagres, que são naturais. Ser quem você é, o ser divino, o ser criador, o ser curador. Cada um de nós, ser curador. Ele é a sereia, ele é a sereia, sereia, oh, 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 oh. Ele é a sereia. Eu amo essa Shabbat. Eu amo essa Shabbat. Gratidão pela força da Shekinah, que se apresenta, que vem e que nos visita, que se instala dentro do nosso ser. Gratidão a todos os seres de luz, que através da nossa intenção, cada vez estão mais próximos de cada um de nós. Shabbat Shalom, amores. Shabbat Shalom. Kadosh.